Meu enteado trouxe a namorada grávida para morar na nossa casa, e disse abertamente que eu, meu marido e a mãe dela, que iríamos criar o bebê enquanto eles aproveitavam a vida. Então eu os coloquei para fora, e depois descobrimos que o bebê nem era dele. Mas antes de começar o vídeo, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe sua opinião e, se possível, compartilhe este vídeo com seus amigos. Eu, 39 anos, mulher, sou casada com Nick, 42 anos, homem, há mais de 6 anos. Ambos temos um filho de nossos casamentos anteriores. Não menciono o nome da minha filha porque ela não é realmente relevante para a história. Esta história é sobre o filho de Nick, Alex, 18 anos. Nick e sua primeira esposa, Rosa, 43 anos, mulher, se divorciaram quando Nick tinha 2 anos. Assim, ele cresceu com pais divorciados durante a maior parte de sua vida. Estou na vida dele há bons 9 anos. Portanto, também assumi um papel meio parental. Posso dizer que tínhamos um relacionamento decente até o que aconteceu recentemente. Vou entrar nos detalhes em breve. Alex namora Chloe há 2 anos. Eles frequentam a mesma escola, e foi assim que se conheceram. Há uma semana, Chloe apareceu de repente em nossa casa com Alex. Alex nos disse que Chloe foi expulsa de casa pelos pais por algum motivo, e que ela não tinha para onde ir. Chloe estava chorando enquanto Alex explicava que ele era a única pessoa que ela tinha, então ele a trouxe para nossa casa. Para sua informação, Alex mora conosco. Ele acabou de se formar e ainda não decidiu o que fazer. Chloe está na mesma situação. Em uma emergência como essa, Chloe não tinha para onde ir. Ou pelo menos foi o que Alex disse. Eu fiquei meio no meio e permiti que Chloe morasse conosco temporariamente. Chloe e Alex estavam nas nuvens, mas eu estava super cética. Nick também estava um pouco desconfiado de toda essa situação, mas o cenário era triste e não tivemos coragem de ser grossos. Admito que também estava um pouco desconfiada e, digamos, curiosa sobre toda essa situação. Algo nisso não me parecia certo. Nick e eu sempre fomos muito céticos em relação ao relacionamento deles, porque já havíamos visto alguns sinais de alerta no passado. Chloe é jovem, mas ainda assim é muito controladora e pode ser manipuladora às vezes. Não vou perder tempo entrando em detalhes, mas tínhamos motivos para nos preocupar. Tentamos perguntar a Alex se ele estava realmente feliz com Chloe, e ele geralmente dizia coisas positivas. Mas tínhamos nossas pequenas dúvidas. Devo deixar claro que nada disso influenciou nossa decisão de fazer o que fizemos. Eu estava um pouco cética em relação à história de Chloe sobre os pais terem expulsado ela. Na verdade, conheço essas pessoas, embora não tão pessoalmente. Eles não pareciam do tipo que expulsaria a filha do nada. Nem é uma questão de idade, porque a irmã mais velha de Chloe ainda mora com eles e tem 24 anos. As coisas simplesmente não fechavam, e Chloe ficava mudando o motivo pelo qual foi expulsa. Quando tentávamos verificar, ela simplesmente chorava e Alex nos acusava de deixá-la chateada. Então, tivemos que agir com cuidado. Chloe ficou conosco por cerca de uma semana antes de os dois finalmente assumirem o motivo pelo qual ela estava morando conosco. Resulta que Chloe está grávida do filho de Alex. Alex e Chloe querem manter o bebê e criar a criança juntos. Os pais de Chloe são bastante religiosos, então ela fugiu de casa antes que pudessem brigar com ela. Alex e Chloe então decidiram que simplesmente morariam conosco e que nós os ajudaríamos de todas as formas possíveis. Eles até tiveram a audácia de me dizer como haviam planejado nos transformar em sua babá grátis e vaca leiteira enquanto eles se divertiam e tentavam descobrir o que queriam da vida. Não estou brincando, gente. Eles literalmente disseram que eram jovens demais para não curtir a vida e que era cedo demais para começarem a pensar em qual carreira seguir. Não queriam arrumar um emprego apenas para criar o filho. Basicamente, Nick e eu, e possivelmente Rosa, seríamos os pais da criança enquanto eles ficariam com os títulos legais e biológicos. Eles planejavam assumir todas as responsabilidades da criança depois de terem se divertido o suficiente e se estabelecido adequadamente. Esse era o plano deles. Fiquei além de irritada quando me disseram isso, e ainda por cima com a maior cara de pau. Meu marido não estava em casa, então era só eu lá. Tenho quase certeza de que Alex e Chloe não teriam me contado nada se eu não tivesse encontrado as vitaminas pré-natais no banheiro e questionado todos em casa. Enfim, Alex e Chloe assumiram comigo e rapidamente perceberam que eu não estava feliz nem animada com os planos deles. Basicamente, disse a eles que estavam sendo estúpidos e irreais, porque não dá para criar filhos com essa mentalidade. Chloe tentou dizer que nós ajudaríamos, mas eu a cortei na hora. Disse a eles que, como tomaram essa decisão e a criança é deles, apenas eles são responsáveis por cuidar dela.
Nick e eu não estávamos interessados em ser pais adicionais ou algo assim, especialmente porque já temos muito em nossas mãos. Chloe então teve a audácia de dizer que minha filha adolescente sempre poderia ajudar. Imaginem só, gente. Essa mulher estava apenas uma semana em minha casa, e já estava fazendo planos para fazer minha filha adolescente assumir responsabilidades de mãe. Os três tivemos uma enorme discussão sobre tudo, e eu ficava dizendo que eles estavam sendo estúpidos e irreais. Em certo momento, Alex disse que, como eles estariam nesta casa, eu teria que eventualmente assumir, quer eu gostasse ou não. Esse foi meu limite, e eu calmamente disse a eles que tinham uma semana para fazer as malas e encontrar um lugar próprio. Disse que eles estavam por conta própria, porque eu não seria a babá grátis e caixa eletrônico deles enquanto eles curtissem a vida. Desde então, Alex e Chloe têm me xingado. Chloe geralmente chora e me chama de sem coração, enquanto Alex tem muito o que dizer. Tentei conversar com ele em particular e sugere alternativas como adoção, mas ele não quis ouvir. Ele disse que quer criar o filho como um pai de verdade e que eu não estava apoiando os planos dele. Ele tem dito que finalmente me revelei como aquela madrasta cruel e sem coração de que as pessoas falam. Estou muito irritada e também magoada com isso. Meu marido ainda não voltou, então ele não está aqui para me apoiar pessoalmente. É por isso que Alex está descarregando a raiva em mim. Informei Nick sobre o que está acontecendo e ele concorda comigo. Mas Alex acha que estou manipulando o pai dele e fazendo-o fazer o que eu digo. As coisas têm estado muito tensas em casa desde então. Os dois nem começaram a procurar lugares, mesmo faltando apenas 4 dias agora. Os dois estão agindo de forma muito passivo-agressiva e isso está realmente mexendo com minha cabeça. Não sei o que fazer com essa situação. Fui longe demais? Posso lidar com essa situação de forma diferente? Eu amo meu enteado e quero o melhor para ele. Parte meu coração saber que Alex me odeia agora. Genuinamente teria ajudado se as expectativas e planos deles fossem realistas, mas não posso fazer o que eles querem de mim. Sei que, se continuar deixando-os ficar conosco, eles nunca sairiam e acabaríamos cuidando da criança como Alex e Chloe querem. Já criei filhos o suficiente e nenhum de nós tem energia ou tempo para um bebê agora. Nick também não quer criar um bebê. Ele mal tem tempo para si mesmo com todo o trabalho que tem que fazer. Ele viaja muito a trabalho e fica fora metade do tempo. Foi por isso que acabei assumindo um papel parental na vida de Alex em primeiro lugar. Alex sabe muito bem que, se ele tiver um filho e deixá-lo sob nossos cuidados, serei eu quem fará tudo. O argumento de Alex é que sou boa em criar filhos, então isso não deveria ser um problema. Discordo totalmente dele. Só porque criei 2 filhos, não significa que esteja disposta a fazer isso pelo resto da vida. Estou ficando irritada com Alex mesmo enquanto escrevo isso. Mas ainda o considero meu filho, e tenho me sentido mal com a situação dele. Nick me garantiu que está do meu lado, mas ele não está aqui agora. Então, estou enfrentando a raiva de Alex. Isso está nublando meu julgamento e me fazendo questionar coisas. Por favor, me ajudem a entender se estou certa ou se devo fazer as coisas de forma diferente. Edição. Vejo que algumas pessoas estão confusas e têm perguntas. Por favor, leiam esta edição para mais informações. Chamei meu enteado de adolescente porque é a faixa etária a que ele pertence. Sei que, nos Estados Unidos, 18 anos ainda é considerado adolescente. Vou mencionar aqui que me mudei para os Estados Unidos enquanto namorava meu marido. Sou originalmente de outro país. Por favor, não me perguntem de qual país, porque simplesmente não é relevante. Enfim. Agora vocês sabem por que eu chamei de adolescente. Estamos totalmente dentro de nossos direitos de expulsar Alex, porque ele não é mais considerado criança e não tem nenhum contrato de locação conosco. Embora eu queira que ele saia de casa, não vou simplesmente jogá-lo e sua namorada grávida na rua. Isso seria cruel e extremamente grosseiro. Tentei ser razoável e dei a eles uma semana para sair. Há tempo suficiente para fazer outros arranjos, pelo menos temporariamente. Tenho uma amiga cujo filho encontrou trabalho com relativa facilidade, porque há muitas oportunidades por aqui. Serão empregos com salário mínimo e nada grandioso, mas é trabalho honesto, como dizem. Poxa, eu vim de outro país e consegui um emprego aqui sem problemas. Alex sabe que há empregos disponíveis, mas reclama que não pagam bem e estão abaixo de seus padrões. A namorada diz o mesmo. Portanto, não há crise de empregos aqui. Eles simplesmente não gostam das opções disponíveis. De alguma forma, acham que isso é razão suficiente para não trabalhar e depender dos pais para ajuda. Houve 2 pessoas que ficaram bravas comigo e com meu marido por abandonarmos Alex, se não o ajudarmos em seu momento de necessidade.
Vocês também estão dizendo que o filho dele é neto de Nick e Rosa, então eles precisam ser um pouco mais compreensivos. Nenhum de nós jamais disse que não ajudaríamos. Estamos dispostos a pagar quaisquer custos médicos e itens para o bebê. Alex e Chloe precisam descobrir como ter um teto sobre a cabeça e comida na mesa. Nós os ajudaremos, mas não queremos e não vamos assumir a responsabilidade por eles e pela criança. Não ajuda o fato de Alex e Chloe não quererem ir para a faculdade. Alex tinha planos, mas agora diz que a faculdade não é para ele e que não teria tempo enquanto cuida do bebê. Duvido muito que ele cuide bem do bebê. Ele nem tem disposição para procurar trabalho. Deus sabe o que ele está planejando fazer. É simplesmente estúpido e não vamos ficar de braços cruzados enquanto ele arruína a vida dele assim. Se ele é velho o suficiente para decidir ter e manter essa criança, é velho o suficiente para trabalhar para criá-la. Dito isso, reconhecemos que ele é bastante jovem e precisa de apoio. É apenas o senso de direito que estamos tentando quebrar. Atualização 1. Obrigado a todos por deixarem comentários nesta publicação. Pessoas que foram pais adolescentes ou que têm filhos que se tornaram pais adolescentes têm sido muito úteis. Acho muito fácil dizerem para expulsarmos o garoto e deixá-lo se virar sozinho. Mas, como adulta, sei que as coisas nem sempre são preto no branco assim. Eu sou mãe também. Já mencionei que tenho um filho próprio. Portanto, sei o quão difícil é ser mãe. Posso apenas imaginar o quão difícil será quando você é um jovem adulto e não tem muitas perspectivas. Alex cometeu um grande erro ao agir como um mimado com senso de direito. Mas ainda precisamos tentar conversar com ele sobre tudo, porque sabemos que ele também está assustado. Às vezes, você só precisa tentar um pouco. Se ele continuar rejeitando nossa ajuda e conselhos, não teremos opção a não ser deixar como está. Nick já voltou e leu todos os seus comentários, porque senti que ele precisava ver todo esse conselho. Ele é o pai biológico, então precisa saber disso mais do que eu. No final, Nick e Rosa são os que decidirão exatamente o que fazer e como ajudar Alex. Nick e Rosa tiveram uma conversa. E decidiram sentar com Alex e falar com ele sobre tudo mais uma vez. Eles vão deixar clara a posição deles sobre a situação para que ele não continue me culpando por ser a vilã. Nick e Rosa também decidiram falar com ele sem a Chloe presente. Eles sentem que a garota está exercendo controle demais sobre ele e, de alguma forma, influenciando as decisões dele. Há alguns sinais de alerta que vimos bem cedo, então isso não é muito surpreendente. Surpreendentemente, Rosa pediu que eu também estivesse na reunião. Isso foi muito inesperado. Rosa e eu não temos o melhor relacionamento porque ela tem receio de eu ter qualquer autoridade parental sobre Alex, mas ela sabia que era inevitável, já que estou na vida de Alex há tanto tempo. Ainda assim, ela e eu não éramos tão amigáveis e mal éramos civilizadas uma com a outra. É por isso que fiquei surpresa quando ela me ligou e disse que eu deveria estar lá. Ela também disse que eu tive uma influência significativa na vida de Alex, então isso deveria me incluir. Ela também reconheceu que tenho sido o policial mau na dinâmica deles por um tempo, e foi por isso que Alex estava tão bravo comigo. Rosa sente que ela e Nick cederam demais a ele, e isso está fazendo ele pensar que sou a bruxa maligna que não quer vê-lo feliz com a minha presença. Eles queriam mostrar ao Alex que éramos uma frente unida e tínhamos a mesma mentalidade. Estou genuinamente lisonjeada com o que Rosa está fazendo, especialmente porque nunca esperei isso dela. Concordei em estar lá, mas sairia se Alex ficasse muito desconfortável ou se algum deles não quisesse que eu estivesse. Já informamos Alex sobre uma possível reunião. Ele tentou resistir e praticamente exigiu que a namorada estivesse lá, mas não vamos ceder. Ainda bem para nós que Alex tem muito poucas opções agora, já que sabe que não pode seguir em frente sem algum apoio nosso. Nick tem certeza de que, como já se passaram alguns dias, Alex provavelmente começou a ter um choque de realidade. Ele diminuiu o ritmo das mensagens, se elas têm menos hostilidade do que antes. Posso ver que ele está começando a parecer um pouco preocupado e menos irritado do que antes. Chloe raramente sai do quarto e, quando sai, apenas me ignora. Alex leva comida para ela lá em cima para que ela não tenha que comer comigo. Alex tem feito companhia para Chloe a maior parte do tempo, mas às vezes o encontro olhando para o nada na sala e na cozinha. Minha filha também notou isso e me disse que está preocupada com Alex. Também sinto muito por ele, então espero que ele fique menos na defensiva quando conversarmos. Nick e Rosa também estão esperançosos de que ele será mais razoável agora que sabe o que o espera. Teremos que aguardar e ver. Atualizarei assim que a reunião terminar. Me digam se vocês se interessam em saber o que aconteceu. Atualização 2. Nick, Rosa e eu conversamos com Alex. Foi muito interessante, para dizer o mínimo.
Não vou perder o tempo de vocês e vou direto ao ponto. Então, a reunião aconteceu na nossa casa. Alex pediu para Chloe ir encontrar amigos enquanto conversávamos. Chloe parecia muito receosa, mas saiu mesmo assim. Rosa chegou à casa antes que Chloe pudesse sair e foi estranho, para dizer o mínimo. Assim que Chloe viu Rosa, começou a acariciar a barriga e fungou. Rosa apenas manteve uma expressão impassível, e não disse nada além de um olá seco. Chloe pareceu um pouco irritada com isso, mas então saiu. Foi super estranho vê-la se comportar assim. Tenho a sensação de que essa foi uma tática manipulativa para fazer Rosa sentir pena de Chloe e do futuro neto. Ainda bem que Rosa não é tão emocional ou estúpida. Ela foi direto ao assunto e começou a pressionar Alex sobre o que ele estava pensando. Alex ficou um pouco chocado ao ver a mãe tão contra ele. Rosa tem a tendência de poupar o filho. Então, isso foi novo para Alex. Ela realmente o criticou duramente por tentar se aproveitar de nós e ter um filho sem querer assumir nenhuma responsabilidade adequada relacionada a isso. Ela também disse que ele me deve um pedido de desculpas por me xingar só porque não concordei com os planos dele. Para crédito dele, Alex pareceu um pouco envergonhado e realmente pediu desculpas a mim. Ele disse que estava assustado e sobrecarregado e que realmente estava contando comigo para ajudá-lo. Chloe frequentemente fazia comentários sobre como eu era assertiva e cuidava tão bem de todos, mesmo quando meu marido não estava em casa metade do tempo. Alex disse que também me admira muito. Então, quando Chloe tentou dizer a ele que eu ajudaria eles a resolver as coisas e cuidaria do bebê enquanto eles curtiam a vida, ele acreditou nela. Quando eu disse que não concordaria com os planos deles, Alex entrou em pânico e descontou em mim. Não ajudou o fato de Chloe estar constantemente dizendo a ele que eu estava sendo egoísta e punindo-os por engravidarem. Disse a Alex que não adiantava colocar toda a culpa em Chloe, porque também foi decisão dele descontar a frustração em mim. Ele concordou e pediu desculpas novamente. Escolhi perdoá-lo porque ele realmente significa muito para mim. Também pude ver que ele estava assustado e em pânico com tudo. Nick, Rosa e eu então procedemos em expor a realidade diante dele, e fazê-lo ver exatamente quanta responsabilidade envolve ter um filho. Nós o encorajamos a considerar outras opções como adoção, mas Alex ficou triste com a perspectiva. Nick e Rosa então disseram que se ele realmente quer criar essa criança, precisa arrumar qualquer emprego que encontrar e começar a economizar para tudo. Deixamos claro que ele receberá apenas ajuda com despesas médicas de nós e direito de pedir babá ocasionalmente. Mesmo assim, teríamos regras e limites sobre isso. Já que ele insistiu em ter esse filho, precisava assumir e ser um pai de verdade, em vez de um pai apenas no nome. Acho que Alex entendeu de onde estávamos vindo e concordou em começar a procurar empregos. Ele realmente nos surpreendeu dizendo que já estava procurando empregos e lugares, porque sabe que não blefo com minhas decisões. Foi Chloe quem fez birra e ameaçou deixá-lo e levar a criança se ele não conseguisse me convencer a concordar com os planos deles. Nesse ponto, eu tinha algo muito importante para perguntar a ele. Perguntei se ele tinha certeza de que o filho de Chloe era dele. Alex imediatamente pareceu bravo, mas meio que gaguejou um pouco enquanto nos dizia que o bebê era dele. Então decidi contar a ele o que minha filha Riley, 16 anos, havia me dito. Riley veio até mim no dia anterior e me disse que havia um rumor no círculo de amigos dela de que Chloe estava saindo com várias pessoas. Vocês podem se perguntar como minha filha sabe tudo isso. Primeiro, ela é adolescente, então tem informações sobre os mais velhos. Segundo, uma das amigas dela realmente contou que viu Chloe na casa dela enquanto os pais não estavam em casa. Essa amiga tem um irmão mais velho, então vocês sabem onde isso quer chegar. Aparentemente, a amiga informou ao irmão que Chloe está grávida, e ele fez uma cara estranha que foi além de suspeita. Minha filha decidiu que tinha informação suficiente para procurar um adulto e contar o que sabia. Tenho que agradecer a ela por isso, porque com a ajuda dela, conseguimos tirar a verdade de Alex. Alex inicialmente insistiu que a criança era dele, mas quando contei o que ouvi de Riley, ele pareceu derrotado e baixou a cabeça. Ele nos disse que tinha dúvidas sobre Chloe trair, mas ela engravidou antes que ele pudesse terminar com ela. Ele também disse que Chloe jurou que a criança era dele e ficou muito brava quando ele perguntou se tinha certeza. Rosa e Nick ficaram extremamente irritados com Alex quando ouviram isso. Nick disse que ele foi estúpido e que o criou melhor do que isso. Rosa disse que vinha alertando Alex sobre Chloe, mas em vez de levar a sério, ele estava planejando maneiras de ajudar Chloe a se aproveitar de todos nós. Alex apenas baixou a cabeça e não disse muito enquanto os pais o chamavam de estúpido, entre outras coisas. Quando se acalmaram um pouco, disse a Alex que ele precisava pedir um teste de paternidade e só então concordar em estar na certidão de nascimento.
Alex pareceu um pouco assustado e disse que Chloe faria birra e definitivamente o deixaria se ele pedisse um teste de paternidade. Mostrei a ele a realidade da situação dele e garanti que ele soubesse que fraude de paternidade é um problema bastante comum no país. Chloe já agiu de forma muito suspeita, então ele precisava se resguardar. Também tentamos fazê-lo entender que a maneira como Chloe estava ditando a vida dele não era saudável, e o relacionamento estava fadado ao fracasso a longo prazo. Alex realmente não discutiu isso, mas disse que não queria deixar Chloe. Acho que ele ficou demasiado ligado a Chloe por algum motivo. Isso não é nada saudável, e estou genuinamente preocupada com ele. Alex nos disse que conversaria com Chloe e que eles desocupariam a casa assim que a semana acabasse. Ele disse que entendeu o que dissemos e levou nosso conselho a sério, mas precisava pensar um pouco antes de tomar grandes decisões. Ele implorou para não o cortarmos ou pararmos de falar com ele. Partiu meu coração saber que ele achava que o cortaríamos completamente e viraríamos as costas. O coitado está morrendo de medo e agora, a única coisa que ele quer é nosso apoio, não importa como ofereçamos. Nick, Rosa e eu dissemos que ele sempre nos teria e não o abandonaríamos, mas ele não pode nos desrespeitar novamente. Também o alertamos sobre a questão da paternidade e encerramos a conversa. Sei que o drama está longe de acabar. Realmente não sei o que acontecerá agora. Espero que Alex tenha juízo de pedir um teste de paternidade, porque isso é suspeito pra caramba. Também estou meio preocupada que Chloe faça uma cena quando a semana acabar e for hora de sair. Tenho a sensação de que as coisas ficarão muito feias. Não posso garantir que terei uma atualização melhor em breve, mas tentarei mantê-los informados se algo acontecer. Atualização 3. Quase esqueci desta conta e só lembrei quando minha filha perguntou se eu conhecia o Reddit. Não acho que ela encontrou a postagem ou algo assim. Tenho certeza de que ela estava apenas fazendo uma pergunta geral. Se ela encontrar esta postagem, gostaria que ela deixasse um comentário aqui. RS, brincadeiras à parte, houve muitos desenvolvimentos na situação de Alex e Chloe. Eu realmente deveria ter voltado e feito uma atualização, mas esqueci. Peço sinceras desculpas por isso. Se alguém ainda estiver interessado, aqui está a atualização final para vocês. Então, depois daquela conversa que tivemos, Alex e Chloe começaram a brigar regularmente. Chloe foi irredutível em que continuassem morando conosco, enquanto Alex dizia que eles precisavam sair. Tentei apressar a saída dizendo sutilmente a Chloe que não me oporia a chamar a polícia para removê-los. Chloe ficou uma fera e tentou reclamar com Nick sobre isso. Quando ele concordou comigo, ela o acusou de maltratar seu futuro neto. Nick perdeu a paciência com isso e disse que não há garantia de que a criança seja parente dele. Ele também disse que ele e Rosa decidiram não pagar um centavo para a criança ou ajudá-los até que soubessem com certeza que a criança pertencia a Alex. Como Alex estava enrolando com a questão da paternidade, Nick e Rosa decidiram tomar as rédeas da situação e dar um ultimato a Chloe. Todos sabíamos que Chloe dependia de nós para dinheiro, então isso a encurralou. Ela tentou criar problemas e nos chamar de horríveis, mas mantivemos nossa posição. Depois que a semana acabou, Alex e Chloe saíram de casa, mas ficaram separados. Alex e Chloe ainda não tinham empregos, então tiveram que se mudar temporariamente para a casa de amigos que aceitaram recebê-los. Acho que foi bom que essa separação acontecesse, porque Alex teve um choque de realidade sobre o quão infeliz ele estava com Chloe. Não vou entrar em muitos detalhes, mas Alex insistiu em um teste de paternidade pré-natal e nós até pagamos por ele. Chloe estava desesperada o suficiente para fazer o teste, esperando que a criança fosse dele. Bem, Alex não era o pai. Esse foi o fim para Alex e Chloe, mesmo ela tendo tentado fazê-lo ficar de qualquer maneira. Alex teve uma espécie de colapso mental depois disso, e teve que consultar muitos terapeutas e fazer aconselhamento. Foi um momento difícil para ele, mas ele está melhor agora. Ele está morando conosco e planeja começar a faculdade neste segundo semestre. Não temos nenhuma informação sobre Chloe agora, então não podemos dizer como ela está. Então, Alex está bem e a situação se resolveu. Eu diria que a saga terminou com uma nota positiva para nós e sou verdadeiramente grata por isso.